Obrigada, Catiúcia, pelas informações. A gente segue repercutindo esse assunto aqui no estúdio. Vamos então falar sobre essa reunião do presidente Lula no G7 que não aconteceu, né? Recebemos, portanto, o Vitelio Brustolin, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense e também pesquisador de Harvard. Professor, muito bom dia. Obrigada por aceitar então o nosso acordo para conversar nessa manhã de segunda-feira. Bom dia, Soraya. Bom dia a todos. Bom, professor, desde 2009 o Brasil não era convidado, né, para essa reunião. Lula foi lá para participar, portanto, dessas reuniões na cúpula do G7. E aí o que aconteceu foi que Volodymyr Zelensky pediu que eles se encontrassem, né? E aí fica meio que essa discussão de narrativas, um dizendo que não foi, que foi quem tomou o bolo, o outro que não compareceu ao horário que foi proposto. O que de fato pode acontecer a partir de agora, né, por esse encontro que não aconteceu? Soraya, aparentemente foi um choque de agendas, né? O Lula falou isso ontem, o Celso Amorim, assessor especial da presidência, hoje reafirmou isso. O Lula disse que quer conversar com o Zelensky e que poderia, inclusive, ir à Ucrânia e à Rússia, mas com a ressalva de que isso seria feito no momento em que os dois lados queiram discutir a paz, né? Então, na declaração que ele fez ontem naquela coletiva para a imprensa, ele disse que nenhum dos lados quer negociar a paz nesse momento e que a condição para que haja uma intermediação do Brasil seria um cessar-fogo, né? Ele expressa isso algumas vezes na fala dele. Agora, o Brasil tem outras alternativas se realmente for da intenção da diplomacia brasileira intermediar essas negociações ou abrir conversas. Hoje mesmo, o chanceler, o primeiro-ministro da Dinamarca, expressou a vontade de fazer uma reunião para discutir a paz na Dinamarca no mês de julho. E ele diz que gostaria que houvesse a participação do Brasil, da Índia e da China. Lembrando que a Dinamarca é um país signatário do Tratado Penal, do Tribunal Penal Internacional, né, o Tratado de Roma, e que por isso o próprio chanceler dinamarquês disse que seria difícil a Rússia comparecer, porque a Dinamarca seria obrigada a cumprir o mandado de prisão contra o Putin, a não ser que vá um outro representante da Rússia lá. Também há uma outra oportunidade do Brasil conversar, que é na reunião dos BRICS, que é em agosto, na África do Sul. A África do Sul também é signatária do Tribunal Penal Internacional e também já afirmou que iria cumprir o mandado caso o Putin comparecesse. Isso dificulta, né, que haja uma conversa com os russos. Agora, existe uma comitiva formada pelos africanos, né, a África do Sul reuniu uma comitiva junto com Congo, Senegal, Uganda, Zâmbia e Egito para ir primeiro à Ucrânia e depois à Rússia negociar a paz. O Brasil pode fazer parte também dessas comitivas. E uma outra forma de envolvimento do país e que ainda atenderia o interesse nacional seria liberar veículos ambulância para a Ucrânia. O Celso Amorim, quando foi para a Ucrânia agora em maio, deu sinal verde que o Brasil concordaria em vender Guaranis, que são veículos de infantaria blindados, mas transformados em ambulâncias, em torno de 450 Guaranis, para a Ucrânia atender os doentes. Isso com certeza não irritaria a Rússia, porque são veículos que poderiam ser usados pela Cruz Vermelha Internacional, que respeitariam as leis da guerra, né, os tratados de direitos humanos de Haia e de Genebra, e seria benéfico para a indústria bélica do Brasil, já que esses veículos eles podem ser equipados com armas, mas eles seriam transformados apenas em veículos para socorro de vítimas, Soraya. Professor, Lula, durante também a cúpula do G7, voltou a defender a reforma do Conselho de Segurança da ONU. A gente tem, inclusive, um trecho dessa fala. Antes de você repercutir e também trazer sua avaliação, vamos ouvir então. A ONU de 45 já não existe mais. Ela foi criada para manter a paz no mundo, mas ela não tem mais autoridade para manter a paz no mundo, porque são os membros do Conselho de Segurança que faz guerra. Vamos ver os Estados Unidos e o Iraque. Foi discutido no Conselho de Segurança? Não. Vamos ver a Inglaterra e a França quando invadiram a Líbia. Foi discutido no Conselho de Segurança? Não. Vamos ver o Putin agora, discutido no Conselho de Segurança? Não.
Ou seja, são os membros do Conselho de Segurança que não obedecem ao Conselho de Segurança. Professor, queria então ouvir a sua avaliação a respeito dessa fala de Lula defendendo, portanto, essa reforma do Conselho de Segurança. Ele disse que o Conselho está mais paralisado do que nunca. Como você avalia essa fala do presidente Lula? O Conselho de Segurança está paralisado. Isso já aconteceu durante a Guerra Fria, né? Naquela época, a Assembleia Geral cresceu em poder moral. Em 1963, por exemplo, foi feita uma reforma no Conselho de Segurança, ampliando os membros não permanentes. Só para a gente entender como é que funciona isso. A ONU ela tem 3 atribuições principais. A primeira delas é a manutenção da paz, a segunda são os direitos humanos e a terceira é o desenvolvimento econômico e social. Isso está no preâmbulo da Carta da ONU. Então, a principal função da ONU é a manutenção da paz. Logo, o principal órgão da ONU é o Conselho de Segurança, não é a Assembleia Geral que a gente vê os 193 países membros votando, é o Conselho. O Conselho é formado por 15 membros, 5 são permanentes. Esses 5 são os 5 principais vencedores da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos, a então União Soviética, hoje Rússia, a França, o Reino Unido e a China. Esses 5 têm direito de veto no Conselho de Segurança. Então, o Brasil, por exemplo, nesse momento é um dos países eleitos. São 10 eleitos e 5 permanentes. O Brasil, no dia 25 de fevereiro do ano passado, logo um dia depois da invasão russa à Ucrânia, o Brasil condenou a Rússia. Então, dos 15 votos naquela ocasião, na reunião do Conselho de Segurança, só a Rússia votou a favor dela mesma. A China e a Índia se abstiveram, e Emirados Árabes também se abstiveram, e os demais países condenaram a Rússia. O que acontece, Soraya? Pela Carta da ONU, países que estejam envolvidos em uma ameaça à paz internacional, o caso da Rússia na Ucrânia, deveriam se abster de votar no Conselho de Segurança. É a Carta da ONU, é o artigo 27, parágrafo 3º da Carta da ONU. Os países não cumprem, no entanto, a Carta da ONU. Não é só a Rússia nesse momento. A Rússia também não cumpriu em 2014, os Estados Unidos e o Reino Unido não cumpriram em 2003, na invasão ao Iraque. A discussão que o presidente cita da Líbia passou pelo Conselho de Segurança, foi a resolução 1976, em 2011, mas outros países descumprem sistematicamente a Carta da ONU desde a década de 1950, a Carta da ONU é de 1945. Então, reformas seriam bem-vindas, mas a simples ampliação do Conselho de Segurança, que é uma das coisas que o presidente defende, ou a exclusão do direito de veto, que é uma coisa que os países não concordariam, porque quem tem poder não quer perder, isso seria menos eficiente do que simplesmente cumprir o direito internacional, cumprir a Carta da ONU, Soraya. Professor, eu vou trazer também para essa conversa o nosso comentarista Cristiano Vilela, que também vai te fazer um questionamento. Cristiano. Bom dia, satisfação revê-lo aqui na Jovem Pan. Professor, com relação ao modo com que o presidente Lula executa a política internacional, o presidente Lula ele tem uma postura muito ativa, muitas vezes se sobrepondo, inclusive, ao Itamaraty, né? Ele acaba sendo ele próprio o grande chanceler do Brasil, a figura que faz essa relação, constrói essa relação no âmbito internacional. O senhor entende que essa postura, ela, muito embora talvez tenha sido bem sucedida em outros momentos, especialmente nos primeiros governos do presidente Lula, mas ela tem alguns riscos e talvez agora o presidente tenha tomado um golpe, uma invertida com relação a isso, no sentido de que acabou se expondo, acabou tropeçando nas palavras e agora está passando por um constrangimento desnecessário no âmbito internacional? Bom dia, Cristiano. Prazer revê-lo também. As declarações do presidente Lula, quando são lidas, preparadas pelo Itamaraty, elas seguem uma linha coerente com o trabalho do Itamaraty. O Brasil vem condenando a invasão russa à Ucrânia desde o início. O Itamaraty, no ano passado, o Brasil por 2 vezes votou contra a Rússia na Ucrânia, na Assembleia Geral, votou contra a Rússia na Ucrânia no Conselho de Segurança, só não votou contra a Rússia no Conselho de Direitos Humanos. O argumento é que o Brasil não queria excluir esse canal de negociação com a Rússia, retirar essa porta para a conversa. Neste ano, novamente, o Brasil votou contra a Rússia na Assembleia Geral. Ou seja, existe uma coerência de condenação da Rússia em relação ao direito internacional.
quando o presidente Lula traz a experiência dele de sindicalista para esse tipo de assunto, inclusive ontem na fala dele a gente viu isso algumas vezes, mas também nas declarações que ele fez em Portugal e na Espanha, ele compara a guerra com uma greve, ele diz que os dois lados podem ceder para chegar a um ponto em comum, e aí ele é criticado por igualar os dois lados, porque claramente há uma violação do direito internacional pela Rússia. A gente pode colocar aqui dois critérios para entender essa situação, um critério geopolítico e outro critério de direito internacional. No critério geopolítico, a Rússia pode alegar a expansão da OTAN, pode fazer as alegações dela, mas perante o direito internacional não há dúvidas de que a Rússia está errada, ela viola o direito internacional e ela é condenada pela maioria dos países do mundo por isso. Apenas 7 países votaram a favor da Rússia, contando com ela mesma na Assembleia Geral da ONU. A esmagadora maioria, 141 votaram contra. Então, não são compatíveis os critérios de comparação, a geopolítica e o direito internacional. Não dá para colocar os dois lados da mesma forma, mas é isso que o Lula tenta fazer para tentar chegar a uma negociação, para que os dois lados cedam algo, segundo ele, e se cheguem a um ponto em comum. Infelizmente, algumas declarações têm soado mal, mas ele tem refeito declarações. Nesse encontro que ele teve no G7, ele reafirmou a condenação à Rússia na frente do Zelensky, ele fez isso. Então, ele já falou algumas vezes que ele tem aprendido sobre a guerra, sobre essa guerra, e ele tem refeito as declarações. Seria muito importante, nesse momento, seguir o que é combinado com o Itamaraty e ouvir mais, né? Veja, por exemplo, o primeiro-ministro da Índia, o Narendra Modi, ele conversou com o Zelensky, ele ouviu o Zelensky agradeceu a ajuda humanitária que a Índia enviou para a Ucrânia. O Brasil também enviou ajuda humanitária para a Ucrânia no ano passado, também enviou alimentos e medicamentos. Seria importante ouvir os dois lados, que inclusive é isso que o presidente Lula vem dizendo que quer fazer, que quer ouvir a Ucrânia e quer ouvir a Rússia, Cristiano. Outro destaque das falas do Lula na cúpula do G7 em Hiroshima, no Japão, ali durante um balanço feito aos jornalistas, o presidente defendeu novamente que o Banco do BRICS crie uma moeda única. Vamos acompanhar antes da gente trazer a análise. Porque não é possível você ficar dependendo do dólar para fazer comércio exterior. Não é possível ficar dependendo de uma moeda que você não produz. Só tem um país que produz dólar, que é o dos Estados Unidos. Então, por que nós não podemos fazer uma moeda para negociar com a Argentina? Nós já fizemos uma vez com a Argentina para pequenas e médias empresas poder fazer negócio nas suas moedas. Tá? O problema é que, muitas vezes, o próprio pequeno empresário não confia na moeda do seu país. Então, ele prefere fazer em dólar. Por exemplo, o BRICS. Nós haveremos de discutir a criação de uma moeda em algum momento, para que a gente faça negociação com os países, sabe, na nossa moeda. Professor, diante dessa crítica, à dependência mundial do dólar, eu queria te ouvir. Qual a sua análise? Então, vamos entender primeiro como é que o dólar se tornou a moeda internacional, porque houve a Grande Depressão, depois da quebra da Bolsa de Valores de Nova York, em 1929, a década de 1930 foi de Grande Depressão. Naquele período, os países desvalorizavam a própria moeda no comércio internacional. E essa política, Soraya, ficou conhecida como política do empobrecimento do vizinho, porque você desvalorizava e isso fazia com que o país vizinho também tivesse que desvalorizar para poder fazer comércio internacional. Então, quando teve a Conferência de Bretton Woods, em 1944, um ano antes ainda de acabar a Segunda Guerra Mundial, se chegou ao consenso do dólar. Naquele momento, o dólar ele era equiparado ao ouro. Então, isso aconteceu até a década de 1970, quando houveram os choques das crises de petróleo, e aí foi desindexado o dólar do ouro. O dólar, então, ele passou a ser lastreado na força da economia dos Estados Unidos. Quando foi criado o euro, e o presidente citou o euro ontem, inclusive no pronunciamento dele, o euro apareceu como uma alternativa ao dólar, porque ele não dependeria da economia só de um país. O dólar só depende da economia dos Estados Unidos, o euro depende da economia de hoje, 27 países que compõem a União Europeia. Mas aí houve a crise dos PIGs, vocês devem lembrar, Portugal, Irlanda, Grécia e Espanha, e isso gerou desconfiança sobre o euro. Já se falou em outras alternativas ao dólar, o próprio FMI chegou a aventar a possibilidade de emitir SDR, um título baseado nas economias dos países que depositam dinheiro no FMI.
Em algum momento é possível que se negocie uma moeda diferente do que o dólar, especialmente para comércio de alguns países. Agora veja, o caso da China é muito específico, o caso do yuan, porque, por exemplo, o presidente Trump vinha dizendo durante muito tempo que a China promovia protecionismo, desvalorizando o yuan para ficar mais competitiva no comércio internacional. Então existe um risco da gente ficar atrelado ao yuan, assim como existe de ficar atrelado ao dólar, ou de uma nova moeda que seja criada. O ideal é que, se isso acontecer, se for criada uma nova moeda, ela tenha lastro em alguma coisa, né? Geralmente, quando há essas negociações bilaterais entre países que resolvem não usar o dólar, eles criam lastro em petróleo, já chegaram a criar lastro com charutos cubanos, Soraya, para você ter uma ideia. Então, é importante que não seja só o papel impresso pelos governos, Soraya. Conversamos com Vitélio Brustolin, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense, também pesquisador de Harvard. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, suas análises e esclarecimentos. Obrigado a vocês, é sempre um prazer. Bom dia a todos.